Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta primeira aula abordaremos assuntos relacionados à matemática do quinto ano. Para isso utilizaremos uma linguagem mais técnica e mais pura da matemática. Se vocês quiserem saber sobre a bibliografia que eu vou utilizar na aula, basta ir na descrição, vai estar toda a informação lá. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá ok? O número. O que é o número? Número é um objeto abstrato da matemática. Ele é usado para descrever quantidade ordem ou medida. O número, na matemática, provavelmente foi um dos primeiros conceitos assimilados pela humanidade. O número nada mais é que a peça fundamental da linguagem matemática. Assim como temos no alfabeto as letras que reunidas formam as palavras, na matemática, o número por si só ele não tem representação nenhuma. Tá ok? Como eu disse anteriormente, o número por si só ele não tem representação. E é justamente por isso que na matemática devemos considerar um conjunto quando nós falamos de número. Então, para iniciar essa linguagem matemática, o primeiro conceito que devemos saber é o conceito de conjuntos numéricos. E quais os tipos de conjunto compõem os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos,
eles são representados por uma gama de números. E esses números, eles são específicos para cada conjunto. O primeiro conjunto que vamos abordar aqui é o conjunto dos números naturais, representado, isso aqui é um U, tá, pessoal? Representado pela letra N. O conjunto dos números naturais, esse conjunto, ele é representado dessa forma. N é igual 0, 1, 2, 3, até o infinito. Os números, o conjunto dos números naturais, eles são compostos por apenas números positivos, certo? Apenas por números positivos. Como são apenas números positivos, devemos considerar que para esse tipo de conjunto, tipo de conjunto apenas duas operações são definidas. Que operações são essas? Adição e multiplicação. Quando se fala que uma operação é definida para um conjunto, significa o quê? Significa que para esse conjunto você não tem restrição para o tipo de operação que você vai utilizar. Ou seja, para o conjunto dos naturais, nós não temos restrição para a operação de adição e multiplicação. Como não temos restrição para essas duas operações, então temos algumas propriedades. Temos algumas propriedades que são definidas para esse conjunto. A primeira propriedade associativa da adição. O que diz a associativa da adição? A associativa, você tem três números quaisquer, A mais B, somados, né? Com mais um terceiro número C, ou seja, esse somatório é igual ao A fora do parênteses mais B mais C. Ou seja, o que você muda aqui na associativa é simplesmente a posição do parênteses, porque numa operação
numa operação matemática, o que devemos resolver primeiro, quando temos uma expressão numérica, resolvemos primeiro os parênteses, certo? Todos aqueles elementos que estão dentro dos parênteses. Depois, os elementos que estão fora. Então, o que acontece? Na associativa da adição, o que a gente tem é simplesmente a troca. Você está trocando os números que estão no parênteses do lado esquerdo da igualdade para os números que estão no parênteses do lado direito da igualdade. Uma coisa que devemos salientar é a seguinte: A, B e C devem pertencer aos naturais. Ou seja, esse E aqui significa pertence. Pertence. Certo? Numa aula mais específica, eu vou nominar todos esses símbolos matemáticos aqui para vocês terem o conhecimento dos símbolos, que esses símbolos são a linguagem matemática, certo? Essa aqui foi a primeira propriedade. A segunda propriedade comutativa da adição. O que diz a comutativa da adição? Dado dois números A e B, quando você soma os números A e B, a ordem desses números na soma não vai alterar o valor final. Ou seja, A mais B é igual a B mais A. Claro que A e B tem que pertencer aos naturais. Tá ok, pessoal? A terceira propriedade do conjunto de números naturais é a propriedade do elemento neutro. O que diz a propriedade do elemento neutro? Todo número somado com zero, o resultado é o próprio número, certo? Ou seja, para a adição, isso aqui é adição, estou falando de adição. Para a adição, A mais o zero é o próprio A. Lógico que o A ele tem que pertencer aos naturais, porque estamos falando de conjuntos naturais, certo? Aqui, na associativa da multiplicação, o que vai mudar é a posição dos parênteses. Então, o que vai acontecer? Você tem A vezes B vezes C que estão dentro do parênteses, certo? Aqui vai ficar o seguinte: A vezes C nos parênteses vezes B, certo? Isso, claro, A, B e C pertencem aos naturais. Ah, mas eu poderia fazer de outra maneira essa associativa aqui da multiplicação? Poderia fazer. A vezes B vezes C. Então, A vezes B vezes C. Pode ser também. A e B e C pertencem aos naturais. Tá ok? A situação da associativa é justamente a posição dos parênteses. Porque, como
sabemos, as expressões matemáticas, elas têm uma ordem. Então você começa a operar por todo elemento que está dentro do parênteses. Ou seja, se você tem uma operação dentro dos parênteses, você começa a operar dentro dos parênteses. A próxima propriedade, que é a quinta propriedade, é a propriedade comutativa da multiplicação. O que diz a propriedade comutativa da multiplicação? É semelhante à propriedade da adição. Só que no caso você vai estar multiplicando. Então, A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, você altera a ordem. A ordem é alterada, mas não altera o resultado da multiplicação. E você tem A e B pertencentes aos naturais. A próxima propriedade é a propriedade do elemento neutro. Neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é todo número que multiplicado por 1 é o próprio número. Se você observar bem, na adição o elemento neutro é o 0. Na multiplicação o elemento neutro é 1. Porque todo produto de um número qualquer com 1 é o próprio número. Claro, A pertence aos naturais. A pertence aos naturais. Se observarem bem, o elemento neutro da adição é diferente, é o 0. Mas, por que o 0 não é elemento neutro da multiplicação? Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Então, isso não tem neutralidade nenhuma. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o 1, porque todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Claro que, como estamos falando de conjuntos naturais, A tem que pertencer aos naturais. Certo? A próxima propriedade, a sétima propriedade, é a propriedade distributiva. Certo? É a propriedade distributiva da multiplicação. Só que essa propriedade, ela está relacionada à adição, né? Então, relativa à adição. Logo, se você tem um número A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Ou seja, é aquele que o pessoal chama de chuveirinho, né? Então você vai ter o produto de A vezes B mais o produto de A vezes C. E todos eles, A, B e C, pertencem aos naturais. Todos eles pertencem aos naturais. Tá ok? Na próxima aula, falaremos sobre outros tipos de conjuntos numéricos. Esses conjuntos, eles vão ser ampliações do conjunto de naturais. Justamente por quê? Porque se você tem um número natural, A diferente de 0, o simétrico dele
Não existe. Não existe. Não existe menos A. Tá certo? Então, como não existe menos A, os naturais não abrangem esse tipo de número, então vamos ter que criar outro tipo de conjunto. E esse é o tipo de conjunto que eu vou apresentar na próxima aula para vocês. Tá ok, pessoal? Se vocês gostaram da aula, dê um like e compartilhe o vídeo para que tenha relevância e alcance o maior número de pessoas. Ative o sininho das notificações para vocês receberem informações de novos vídeos. E muito obrigado.